das Institutos de Calvino. Preciso que vocês mantenham e tenham a Instituto aberta, não é? Porque eu vou precisar contar com a leitura de vocês de alguns trechos. Tem, se alguém... Nos capítulos que nós estudamos, do 1 até o capítulo 5, não é? Nós estudamos sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Então nós vimos que, não é impossível, Deus se revela por meio da criação, mas o homem não pode conhecer a Deus por meio da revelação geral. Isto é sabido que Deus é o Criador, que Ele é Deus e que Ele tem os atributos, como diz lá Paulo aos Romanos. Mas esse conhecimento, ele torna o homem indesculpável diante de Deus. Ele não pode redimir o homem, certo? Por isso que, sem a revelação especial, é muito comum, é natural que o homem perceba a divindade na criação e adore a criatura no lugar do Criador. O homem natural vai fazer exatamente assim. Ele vai adorar a criatura no lugar do Criador. Dessa forma, não é? Calvino constrói o seu raciocínio. Ele estabelece o princípio de que Deus se revela, o homem pode conhecer a Deus como Criador, mas não pode conhecê-lo como Redentor se não for por meio da revelação especial. E, ao mesmo tempo, ver a criação e adorar a Deus e não a criatura somente por meio da revelação especial, que é a palavra de Deus, né? Daí Calvino vai exatamente trabalhar o tema das Escrituras Sagradas nesse sentido, objetivando trazer à nossa mente que ninguém pode ter o conhecimento de Deus correto, coerente, se não for por meio da palavra de Deus. Todo o conhecimento que leva à adoração a Deus vem das Escrituras Sagradas. No capítulo 6, eu queria que você, por favor, me ajudasse aí, não é? Lendo o título do capítulo 6 para a gente, por favor, das Institutos. Alguém pode ler para a gente? A Escritura é necessária como guia e mestra para se atingir o Deus Criador. A Escritura, ela é necessária como guia e mestra para o quê? Para atingir o Deus Criador. Interessante que a revelação natural nunca trará a criatura caída ao conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Veja bem, a revelação natural nunca trará a criatura caída ao conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Então, não pense que Deus vai deixar o homem à mercê da criação para que ele venha conhecê-lo como seu Redentor, como Salvador. Imagina assim, o homem contemplando a criação resolveu adorar a Deus, amar a Cristo e adorar como Ele ordena. Não, isso não acontece, certo? Porque Deus, Ele se revela por meio da criação e essa revelação torna o homem indesculpável, mas o homem não pode chegar ao conhecimento redentivo de Deus se não for por meio da revelação da palavra de Deus, né? E esse é como mestre e guia, não é? Exatamente isso. No capítulo 6, certo? No parágrafo 2 dele e no primeiro, vocês vão notar no 1 e no 2, obviamente, né? Que ele chama a Escritura de melhor ajuda, tá certo? Para nos dirigir. Se você abrir aí, deixa eu só lhe conduzir nessa leitura, por favor. No 6, logo no início, quando você pegar aí
página 66 das Institutas, né? Quando você tem aí uma barra, lá embaixo, não tem uma barra e tem, assim como os velhos, vocês estão aí acompanhando? Na página 66. Assim como os velhos ou os que têm os olhos enfermos, né? Alguém poderia ler para mim até onde tem a expressão, o verdadeiro Deus? Alguém pode ler para a gente, por favor? Encontraram aí onde eu falei, não? Assim como os velhos têm... o assim está numa... assim no... Encontrou? Por favor. Assim como os velhos, ou os que têm os olhos enfermos, a qualquer um que tenha a vista enevoada, dificilmente poderão reunir duas palavras, por mais que reconheçam que haja algo escrito ali. Mas começam a ler com clareza, com a ajuda de uma lente. Assim também a Escritura, recolhendo em nossa mente o conhecimento de Deus de outro modo confuso, desfazendo a fumaça, apresenta-nos claramente o verdadeiro Deus. A primeira, ele vai apresentar aqui 3 imagens para refletir o conceito de Escritura. A primeira é uma lente. A segunda vai ser um fio dentro de um labirinto, certo? E a terceira vai ser de mestre ou de ensinador. Ele usa 3 imagens para descrever a Escritura. A primeira, não é? Ele descreve como a pessoa que tem os olhos já embaçados, não consegue enxergar, e se não colocar as lentes, que é a palavra, ele não vai conseguir ser guiado à verdade. Então, ele sabe que tem letra ali, sabe que tem texto ali, mas ele não consegue compreender, até que a lente é colocada, certo? E nesse aspecto, ele diz assim, olha, ele pode até na criação ver, ele sabe que existe Deus, que Deus é o Criador, mas enquanto ele não botar a lente da Escritura, ele não vai entender quem é o Criador, né, certo? Por que ele criou, qual a obra que ele fez além de criar, que é redimir o homem. Esse conhecimento ele não vai ter, se não for por meio da Escritura Sagrada. Então Calvino, ele estabelece um princípio: o homem precisa dessa lente para poder ler corretamente o mundo. Segundo, não é? Ainda, por favor, no terceiro parágrafo do capítulo 6, onde você tem lá no meio, 1 Timóteo 6,16, está vendo? Lá do lado da página 69. Começa assim, porque é necessário... Alguém pode ler para a gente? Até no número 132, que tem suspenso. Pode ler, por favor. Porque é necessário pensar que o resplendor e claridade da divina majestade, que o apóstolo diz inacessível, 1 Timóteo 6,16, é para nós como um labirinto inextricável, se não nos guiamos para ele pela palavra, de tal modo que é melhor cochear dentro do caminho que correr muito rapidamente fora dele. Veja, é interessante assim, veja a imagem que ele utiliza. É um labirinto, certo? E a Escritura, ela é como um fio, um barbante, que você sabe o caminho por dentro do labirinto. Ele diz assim, é melhor você cochear dentro do labirinto do que correr por fora muito rapidamente. Não é? É melhor você, dentro do labirinto mesmo que com a dificuldade, melhor do que você correr por fora muito rapidamente. Mas você não vai conseguir compreender ou ler o mundo ou a criação se não for por meio dessa perspectiva. Então Calvino define, você precisa de lente e você precisa de um fio que lhe guie no meio do labirinto, certo? Mas ele ainda não é apenas isso, ele vai também descrever como se sendo um mestre, não é? Veja, no segundo parágrafo, por favor. No segundo parágrafo, por favor, ele vai... Deixa eu só pegar aqui. Quando ele diz assim, com o objetivo de que a verdade possa habitar para sempre no mundo. Você achou ou não? Com o objetivo de que... É no segundo parágrafo, eu estava no terceiro. Logo no início da página 68, lá em cima, por fim,
para que a verdade da doutrina sobreviva por todos os séculos e mantenha-se no mundo, Deus quis consignar, como que em registros públicos, os oráculos que expôs aos patriarcas. Segundo esse plano, foi promulgada a lei a qual acrescentou como intérprete os profetas. Ainda que tenha sido múltipla a utilidade da lei, como veremos melhor em lugar adequado, o propósito, especialmente de Moisés e de todos os profetas, foi ensinar o modo da reconciliação entre Deus e os homens, onde Paulo também chama a Cristo de fim da lei, Romanos 10:4. No entanto, repito ainda uma vez, além da doutrina da fé e da própria penitência que apresenta Cristo como mediador, a Escritura ornaria com marcas certas e signos o único e verdadeiro Deus, que criou e governa o mundo, que não se misture com a multidão de deuses falsos. Continue. Portanto, Pode continuar. Portanto, ainda que muito convenha ao homem voltar os olhos para contemplar a obra de Deus, quando é colocado como espectador nesse esplêndido teatro, convém aguçar os ouvidos principalmente para a palavra, para que tenha mais proveito. Por isso, não é de admirar que endureçam mais e mais em seu torpor aqueles que nasceram nas trevas, uma vez que pouquíssimos se oferecem docilmente a palavra de Deus, a fim de manterem-se em seus limites, mas antes se regozijam na sua vaidade. Assim se tem para que as ilumine a verdadeira religião, que o início deva ser desde a doutrina celeste, e não há quem prove sequer o mínimo gosto da reta e sã doutrina, a não ser que seja seu discípulo, onde também emerge o princípio da verdadeira inteligência, quando abraçamos respeitosamente o que Deus quis atestar a seu próprio respeito na Escritura. Com efeito, não só a fé perfeita e plena nasce da obediência, mas todo o reto conhecimento de Deus. E quanto a isso, em todos os tempos, manifestou-se a providência de Deus com os mortais. Perceba que logo no meio, essa expressão que ele utiliza, assim se tem para que as ilumine a verdadeira religião, que o início deva ser desde a doutrina celeste, e não há quem prove sequer o mínimo gosto da reta e sã doutrina, a não ser quem seja seu discípulo, isto é, quem não foi ensinado por ela, não é? Quem não tiver a Escritura como mestra, isto é, aquela que me guia, que me orienta. Em outras palavras, você imagina que ele está colocando como que nós estivéssemos no mundo, tateando, tocando, e sem saber exatamente o que estamos fazendo. Então, ele diz, a Escritura vai ser a lente que você vai botar para enxergar, a Escritura vai ser esse fio que você vai andar dentro desse labirinto, e a Escritura vai te ensinar, você precisa ser discípulo dela, pupilo dela. Então, quem é o teu mestre? É a palavra de Deus. Quem te ensina a Escritura Sagrada? Quem é teu conselheiro? A palavra de Deus. Né? Quem te orienta na vida? A palavra de Deus. Então, Calvino então vai estabelecer que, se não for por meio das Escrituras, você não vai conseguir chegar ao conhecimento da verdade. Não é? Porque o nosso estado nos impede de conhecer a verdade. Diga, Juan. Que atualmente é muito complexo no mundo falar da verdadeira religião. Isso é como chocante para uma pessoa que escute a verdadeira religião. Não, isso é mentira. Ou seja, como você vai acreditar que isso não é verdadeira? O que é verdade, não é? Não, você não pode julgar isso. É muito forte para uma pessoa compreender que realmente existe uma verdadeira religião. E é muito difícil de um reformado mostrar para outro sem que isso seja petulante, seja com humildade. Por isso eu acho que tem que ser mais com actos. Aí Calvino dice, porque em espanhol dizem que para ser iluminados pela verdadeira religião temos que ser realmente discípulos da palavra. Da palavra, sim. Porque é muito difícil. Porque em todo canto fala, todos somos boas pessoas, sim. Você é bom, sim. Você, sim. Mas a palavra diz que somos maus, são pecadores. E se fazemos uma coisa boa, É verdade, é verdade. É muito difícil você
chegar nesse ponto. Eu concordo plenamente com você. E você imagina isso, Juan, se nós não tivéssemos uma verdade absoluta para ser guiado, nós íamos ser levados pela enxurrada do relativismo, né? Você tire os olhos da palavra e da verdade e olhe lá para o mundo. A única verdade que eu sei que existe é que não existe verdade absoluta. Se você só desviar os teus olhos da palavra e olhar lá para o mundo, a única verdade que eu sei que tem é que não existe verdade absoluta lá fora. Porque todo mundo tem a sua verdade, e aí ninguém julga ninguém porque todo mundo está certo. Desde que não contradiga o meu ponto, né? Porque um colega meu que é de esquerda, né? Que nada contra ele ser colega meu, mas ele ser de esquerda, né? E é um pastor, né? Presbiteriano, a coisa complica, né? E ele escreveu que ele teve um debate com um colega e ele disse: eu vou deixar eu vou sair do Facebook porque aqui nós não temos nós não podemos expressar nossa opinião. Aí outro escreveu lá: engraçado, você está sendo autoritário porque não quer ouvir a opinião dos outros e vai sair do Facebook porque não consegue ouvir a opinião dos outros. E está condenando os outros porque eles não aceitam a sua opinião. Mas, na realidade, o grande questionador aqui é você. O que prega o relativismo e, na realidade, é absoluto é você, que não permite que ninguém contradiga o seu ponto. Né? E aí, isso é uma verdade. Quer dizer, veja, é relativo até que você não me ofenda. Tudo é relativo até que você não me ofenda. Olha, você é hétero, você é homossexual, não tem problema nenhum. Agora diga que homossexual é errado. Acabou. É para você dizer que está certo, não que está errado. Então, não é só você aceitar, é você concordar com o conceito dele. Não é? Então, é óbvio que isso vai levar você a dizer: bem, onde é que está a verdade? Ou a Escritura é meu guia, ou eu estou perdido nesse mundo de mil conceitos. Ou a palavra de Deus é meu guia, ou eu estou perdido nesse processo. E lembre-se disso, nós somos cegos, perdidos no labirinto, e o mundo, e o nosso coração caído é o nosso mestre. Nós precisamos de uma lente, precisamos caminhar nesse labirinto, e precisamos de um mestre. Essa é a palavra de Deus. Isso que Calvino começa afirmando na Instituta. Então, de acordo com Calvino, por causa dos oráculos diários, né, não são enviados dos céus, né, não são diariamente enviados dos céus os oráculos de Deus. Então, agradou-se o Senhor de dar ou entregar sua verdade para a lembrança eterna na Escritura somente. Então lembre-se das palavras do Senhor, profeta Isaías: os meus pensamentos não são os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos. E os meus caminhos são mais elevados que os seus caminhos. Então, o caminho, o pensamento de Deus é diferente do nosso. Ou nós nos submetemos ao pensamento de Deus e ao caminho de Deus, ou nós vamos andar errante no mundo, sem saber o que é a verdade e onde chegar. E aí, lá na frente, a gente vai ver, enquanto nós não tivermos consciência firme, inabalável, de que que a Bíblia é palavra autoritativa de Deus, nós não vamos tê-la com o conceito que ela merece. A primeira coisa que os ímpios vão fazer é dizer: é livro de homem. Aí mexe com a autoridade dela. Esse é um livro como qualquer outro livro. Bem, se é um livro como qualquer outro livro, logo é de valor relativo também. Mas se é palavra de Deus, aí é diferente. Certo? É com certeza diferente. A Escritura, ela obtém autoridade plena
entre os crentes somente quando ele as tem como que vindo dos céus. Vou repetir isso. A Escritura obtém autoridade plena entre os crentes somente quando ela é tida como procedente dos céus, vinda dos céus. Como se as palavras do Deus vivo fossem ouvidas diariamente. Eu quero ouvir a voz de Deus. Abra a Escritura e leia. Abra a Escritura e leia. Esse é o capítulo 6, exatamente essa é a tese dele no capítulo 6. O capítulo 7, ele vai tratar sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. A autoridade das Sagradas Escrituras. Eu queria, rapidamente, por favor, que você me ajudasse aí, não é? No capítulo 7 das Institutas, por favor, parágrafo 5º, logo no início, se você me ajude lendo aí, por favor, no capítulo 7, parágrafo 5º, quando diz assim, assim iluminados, capítulo 7, parágrafo 5º, assim iluminados por seu poder, Não cremos que a Escritura procede de Deus a nosso juízo ou ao de outros, mas que assim seja certíssimo. veja só, é porque é uma frase complexa mesmo, né? Parece que ele está negando, ele diz assim, iluminados por seu poder, não cremos que a Escritura procede de Deus a nosso juízo ou a de outros. Veja só, o que ele está dizendo? Não procede de Deus a nosso juízo, não é por nosso juízo, nem por juízo de outros. Essa é a intenção dele. Ela não é a palavra de Deus com base no nosso julgamento. Tá certo? Não é, esse é o ponto. Mas ele continua, mas que assim seja, Certíssimo. Não menos do que manifestando a vontade do próprio Deus, por um juízo sobre-humano, e da boca do próprio Deus é transmitido pelo ministério dos homens. Veja só, Calvino, que da boca do próprio Deus é transmitida através ou pelo ministério dos homens. Então, de onde vem a autoridade da palavra de Deus para Calvino? Que ela procede da boca de Deus. Quem é que atesta que ela é a palavra? Quem é que autentica ela com a palavra de Deus? O próprio Deus, ele diz que ela é a palavra de Deus. Ela se auto-autentica. Ela não é autenticada por mim, não sou eu que vou bater o martelo e você vai rejeitar o meu julgamento. Quem diz que é a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, é isso que é a tese dele. Então, ele está falando, a palavra de Deus vem da boca do próprio Deus, certo? Pelo ministério dos homens. Aí ele está falando por quem ela foi escrita, não é? Por quem ela foi escrita. Ainda, não é? Se você ir lá para o capítulo 8, por favor, capítulo 8, não vamos voltar para o primeiro ainda, para o 7º ainda, mas o capítulo 8, no início dele, né? Lá no finalzinho ele diz assim, deixa eu ler, lá no fim do capítulo, do parágrafo 1º do capítulo 8, diz assim, leia Demóstenes ou Cícero, Platão, Aristóteles ou outros quaisquer. Admito que de modo admirável atrairão, deleitarão, comoverão, arrebatarão, contudo, se daí formos para essa sagrada leitura, queiramos ou não, prontamente nos afetarão, penetrarão em nosso coração, fixar-se-ão em nossas entranhas, de modo que, diante da eficácia desse sentimento, quase desaparecerá a força dos retóricos e dos filósofos, e perceba-se patentemente que a Sagrada Escritura
que é a Sagrada Escritura, que supera em tão larga medida todos os dotes e as graças do engenho humano, tem algo de divino. A Escritura tem algo de divino. Ela supera o engenho, ou a engenharia, ou a capacidade simplesmente humana. Não é um livro simplesmente humano. Por isso é o que sai da boca de Deus por meio do ministério dos homens. É o que Calvino vai colocar aqui. Voltando aí para o capítulo, ainda no capítulo 8, por favor, parágrafo 2, por favor. Capítulo 8, parágrafo 2. Professor, Oi, diga. alguém disse um negócio curioso assim uma vez sobre essa identidade, né, sobrenatural que a palavra tem. Ele disse assim, ó, se a Bíblia ela é fruto da mente humana, de uma mente humana, esse homem aí precisa ser adorado como um Deus. Porque ninguém que escreveria coisa tão extraordinária, né? É muito pensador, né? Se algum homem escreveu, é Deus, né? Me apresenta, eu vou adorar. É interessante. No capítulo, no 8º capítulo, no parágrafo 2, veja lá, por favor. Ele começa, confesso, por favor, até na palavra visível. Alguém pode ler para a gente, por favor? Confesso. Que, na verdade, em alguns profetas, o gênero da fala é brilhante e ainda luminoso e elegante, de modo que a eloquência destes não seja inferior aos escritos profanos. E o Espírito Santo quis mostrar, com tais exemplos, que a eloquência não lhe faltou, enquanto, em outros lugares, fez uso de estilo rude e grosseiro. De resto, se lemos, seja Davi, Isaías ou semelhantes, nos quais a oração foi suave e agradável, ou Amós, um pastor de rebanhos, Jeremias e Zacarias, cujas palavras mais ásperas têm sabor de rusticidade, em toda parte aquela grandeza do Espírito da qual falei seria visível. Será visível, né? Em toda parte aquela grandeza do Espírito da qual falei será visível. Ele está dizendo assim, olha, pode ter sido um profeta que escreveu com muita habilidade linguística, pode ser um profeta que escreveu com pouca habilidade linguística, mas em todas essas diferenças se perceberá uma coisa: a grandeza do Espírito será visível. Exatamente o argumento que ele está usando. A grandeza do Espírito será visível. Nas palavras de Calvino, então, no pensamento dele, a autoridade da Escritura repousa no fato de que ela procede da boca de Deus. Né? Nós podemos abrir a Bíblia rapidamente aí em 2 textos. Primeira, Pedro, diga. O Calvino ele traz esse poderio da palavra, esse auto-atestar-se da palavra por ser a voz de Deus. Ele traz numa questão de expressão geral, tanto para o ímpio quanto para o crente, ou ela só se testificará para o cristão? Isso. Então, ele fala como tipo, que nem a natureza que se revela para todos o que torna desculpável, essa palavra também ela se revela esse poderio a todos. isso. Nós vamos ver que o ponto fundamental dele é o seguinte: é que o homem natural, não é? Ele está mostrando aqui as provas extra-interna, isto é, extra confirmação do Espírito de Deus com o meu Espírito, de que ela é diferente de outro livro. Então, a beleza dela, o poder dela, ele está falando tudo isso. Agora, esse argumento tudo é secundário, porque o primeiro e fundamental argumento é: se o Espírito de Deus não testificar com o meu Espírito, certo? Se não for por meio da regeneração, não haverá esse conhecimento. Então, para o ímpio, para o incrédulo, estão aí as provas. Mas ele vai dizer em outro local: o máximo que nós faremos no convencimento de um ímpio, com os argumentos, é fazê-los entender intelectualmente uma verdade. Mas eles nunca viverão em piedade.
isto é, em obediência a essa palavra, se não for pelo Espírito de Deus. Então qual é o grande argumento? É aquele que procede do próprio Deus, pelo Espírito de Deus. E esse argumento é capaz de fazer a pessoa submeter-se à palavra, não apenas intelectualmente se convencer de um argumento, dizer, interessante é o seu argumento, eu acho que você tem razão. O homem natural ele pode expressar essa satisfação com esse poderio, mas não viver Não vai viver aquilo. aquela obra. Não vai ter mudança de vida. Pode achar abundante essas palavras. Puxa, que texto bonito, eu gosto da Bíblia, eu ponho lá, tanto é que eu ponho lá na minha sala toda vez que não é. Entende? Assim, eu acho que é a palavra de Deus, tem gente que fala isso, mas não se submete a ela. Talvez ele ache até relevante a aplicação dela para uma sociedade, para a educação. Isso. Da maneira como criam os filhos, quem segue a palavra, bonito. Só que não tem gente que diz assim, eu gosto de ir para a igreja, eu quero criar meus filhos na igreja, né? Mas ele deixa a criança e vai embora. É para criar dentro da igreja. Então isso já faz um link com o capítulo que foi falado anteriormente, da questão da palavra em si como regimento de prática. Né? Isso. Então, a Bíblia ela pode ser usada como um manual de prática moral. De fé e prática, isso mesmo. Uma sociedade ímpia e natural. Completamente. Nesse aspecto, vamos, só para nós irmos um pouco mais adiante, né? A autoridade da Bíblia, aqui o ponto de Calvino que é muito importante em relação à Igreja Católica, a autoridade da Bíblia não depende da Igreja. Para a Igreja Católica, isso aqui é um ponto fundamental para eles. Para a Igreja Católica, a Igreja é perfeita. A Bíblia é perfeita. Qual é o grande problema com isso? É por que a Bíblia é perfeita? Por que a Igreja é perfeita? Porque quem fez a Bíblia foi a Igreja, segundo a Igreja Católica. Se a Igreja é perfeita, os livros escolhidos são perfeitos. Não é? São perfeitos. Para eles entrarem com o argumento de que os livros apócrifos tinham que entrar no cânon, eles tiveram que criar, não é, um argumento que rapidamente foi destruído. O argumento de que o cânon do Antigo Testamento não tinha sido fechado até mais ou menos século II da era cristã. Consequentemente, né, o cânon grego, que era a Septuaginta, foi então, esses livros apócrifos foram inseridos no cânon a partir dessa época. Para você pegar a época de Jesus Cristo, por exemplo, no dia da ressurreição, quando ele se encontra com os discípulos no caminho de Emaús, ele cita o cânon dividido em 3 partes, como nós temos: a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Ele diz, tudo que fala acerca de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, Jesus Cristo já disse que o cânon, na época dele, já era dividido em 3 partes, como nós temos na nossa Bíblia. Aí você vai dizer, não, isso aqui foi coisa posterior. Não é coisa posterior, na época da ressurreição. A Igreja Católica empurrou para poder criar, dar razão de infiltrar mais livro na Escritura. Segunda coisa que é equivocada na Igreja Católica é que a Igreja tem autoridade para fazer isso, porque ela é perfeita, ela vai tirar e colocar o livro que ela quiser. Aí a Reforma vai dizer, não, a Igreja é falível, a palavra de Deus é infalível. Certo? A Igreja erra, mas a palavra não erra. Então, quem forma a Igreja é a palavra. Entretanto, é a Igreja que reconhece o cânon, não forma o cânon, isto é, você tem uma ideia, no século II da era cristã, porque alguns vão dizer que o cânon do Novo Testamento foi fechado no século IV, no século V da era cristã, certo? Mas no século II da era cristã, veja só, surgiu um cidadão chamado Marcião. Acho que vocês já ouviram falar nesse cidadão, Marcião. Marcião defendia o quê? Ele defendia que todo texto da Bíblia que falasse dos judeus tinha que ser tirado do cânon. Então ele pegou todo o Antigo Testamento e jogou fora, parte do Novo Testamento ficou apenas as cartas pastorais e parte do livro de Lucas. Com isso, ele estava dizendo que o cânon no século II já existia, porque ele tirou tudo que já existia.
Se ele quis um cano novo, é porque ele não aceitou aquele que já era reconhecido. Então, veja bem, no início do século II, a igreja já tinha o cano formado. Pronto. O que ela fez posteriormente foi, por causa da heresia, reunir-se em concílio e definir e bater o martelo. Mas não que ela se reuniu para definir qual livro era ou qual não era. Apenas já era reconhecida pela igreja. Apenas foi autenticado pela igreja. Qual é o documento que fala isso? Marcião tem, na realidade, não tem um documento. Existe a história, você pode ler no livro chamado Merece Confiança, o Novo Testamento, de F.F. Brooks, da Vida Nova. Nesse livro ele trata desse assunto aí, desse capítulo. Os apócrifos foram incluídos nesse século II, no período da Septuaginta? Na perspectiva deles. Isso, exatamente. Não foi, pode ser alguma. Nunca foi. O século II era Santo Agostinho, que era Não, é lá na pouco mais, 3, 4, né? Lá na frente. Eu acho que quem combate Marcião é Atanásio, não é isso? Atanásio. Tem um livro que Atanásio escreveu para combater as ideias de Marcião. Marcião. A gente pega as ideias de Marcião no livro de Não, Atanásio. exatamente. Tem um livro que fala também sobre essa ideia de Tem até um livro até dos pais da igreja. Que fala sobre isso. Isso. Se você quiser conhecer um pouco sobre Marcião, você vai ver que ele foi quem, por meio de uma heresia, abençoou a igreja. Não é? Ele querendo destruir a igreja, abençoou a igreja, porque o que na realidade ele fez foi comprovar que já havia um cânon, e ele não aceitava. Entende? Pastor, eu acho que aí é importante ter claro qual é o significado da palavra canon. Ok. A palavra cânon, ela significa o grupo, não é? Vamos pensar no aspecto geral, é o grupo de livro tido como um livro canônico, palavra de Deus. Certo? Então, porque a palavra cânon, ela vem da palavra régua, que mede, por exemplo, prumo. Não é que você vai fazer uma parede, não tem um prumo, né? Então, ela vem dessa expressão, que é o que regula, de onde vem a palavra cânon, Sim, originalmente. eu estava lendo, ou seja, para fazer, que essa palavra tomaram de quando Deus deu as medidas a Moisés para fazer o templo. Então que aí tomaram isso para medir a palavra que está dentro da palavra e que está Fora da palavra. fora. Aí acontece que a igreja católica queria botar dentro Do cânon. do cânon, por exemplo, o livro dos Macabeus, sim? Que foi um livro que foi queimado, mas e a igreja católica, a Bíblia dos católicos tem o livro dos Macabeus, mas não entrou porque no final do livro dos Macabeus ele diz todas estas palavras que eu falo, se em algo me equivoco, ou seja, ele diz que Eles pedem perdão se algum erro cometeu no livro, né? Exatamente. O livro dos Macabeus. Então, já não é inspirado por Deus, porque Já pensou Jesus falando assim, se eu errei alguma coisa, me perdoe, né? E Não é a palavra autoritativa de Deus, né? não somente a Igreja Católica tentou botar livros dentro de cânon, sino que botou versículos dentro e até aí tem livros que no capítulo final não estão na nossa Bíblia e estão na Bíblia Católica. Então, Acrescentaram até versículo, então foi. acrescentaram até versículos. Então, é muito complexo. E aí o que fez Lutero foi tirar tudo, não? Romper com tudo. E uma coisa importante, só para eu pular esse assunto, é que eles se baseiam no fato de que, eles acreditam no fato de que haviam dois manuscritos, né? Um manuscrito chamado palestino, outro manuscrito que era e um grego, né? Então, com isso, eles estão dizendo que eles seguem a tradição grega, não palestina. Então, no cânon dos gregos, certo? Que está aí mais associado a Alexandria, tá certo? No caso, ali embaixo, em relação à Palestina, mais embaixo um pouco. Então, esse cânon de Alexandria seria o cânon da Igreja Católica. E aí, bem, então tem dois cânones aí
Então, nós seguimos o da Palestina, que é o que eles seguem outro. Aí você vai estudar o assunto, nem mesmo os judeus da época que viveram em Alexandria e que conheciam a Bíblia, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, fluentemente, nunca fizeram menção de um cânon em Alexandria. Segunda coisa importante, esses pais da igreja daquela época, quando eles citavam qualquer livro fora do cânon, eles citavam como um livro qualquer. Mas os livros que eram do cânon, eles citavam como palavra de Deus. Era impressionante, como está escrito, assim como você tem na Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo citando Deuteronômio ou qualquer profeta, ele diz como diz a palavra, como diz o profeta, tal. Mas quando ele cita um texto que não é revelado, mas que se torna a palavra de Deus naquele momento, ele cita como palavra de homens, não como palavra que vem da palavra de Deus. Se torna a palavra de Deus porque está registrado na palavra, mas não vem de palavra, ele reconhece. Então, eles mesmos, os próprios autores, fazem essa distinção. Citando um texto do Antigo Testamento, eles citam como palavra escrita de Deus. Citando um texto de qualquer outra autoria, eles citam como qualquer outra autoria. Nunca eles misturam as coisas, para mostrar que havia um corpo de livros que eram tidos como autoritativos. E eles, então, respeitavam isso. Com isso, Calvino, voltando aqui ao nosso ponto, Calvino, ele está dizendo, ora, a Bíblia, ela tem autoridade, mas a igreja, ela tem autoridade, mas não é infalível. A igreja erra, a Bíblia não erra. A igreja católica vai dizer, não, a Bíblia e a igreja não falham. Então, em cima disso, por favor, eu queria que alguém lesse para mim, por favor, no capítulo 7, parágrafo 1º. Alguém lesse para a gente, que até um parágrafo interessante, né? Então, a canonização, poderia dizer que seria uma cerimônia da igreja para oficializar o que já era do uso dos cristãos. Exatamente. O livro já era do uso. Já havia sido reconhecido pela igreja. Ele era usado, era copiado, os manuscritos eram copiados para as igrejas, eram lidos como autoridade. O apóstolo Paulo chega a dizer, recebestes as minhas palavras, não como de homens, mas como palavra de Deus. Você imagina o que é Pedro, um apóstolo, falar para o outro que é Paulo, que nasceu fora de tempo. Paulo fala coisas difíceis de entender, mas que muitos interpretam de maneira errada para a sua própria condenação, como fazem com o resto das escrituras, com as outras escrituras. Olha que coisa. Pedro tá comparando a escritura de Paulo com a escritura do Antigo Testamento. Quem distorce o escrito de Paulo é condenado como quem distorce o texto do Antigo Testamento. Pedro está dizendo que é a palavra de Deus, reconhecido como a palavra de Deus. Então, assim, eu tenho uma dúvida do seguinte, nesse começo aí da vida cristã, de culto, mas os apóstolos escrevendo as igrejas, qual seria o sinal, assim, a evidência para o cristão daquela época de que, exemplo, a gente Terminou a escrituração. terminou, não vai vir mais carta, Não vai vir mais por algumas razões. Primeiro, tem que ser de autoria ou subordinado aos apóstolos. Eles morreram. Não tem mais texto. de repente se encontrou uma Não. carta aí com... Autenticado. A igreja nunca usou, não reconheceu. Quem garante? Então, mas eles usavam a palavra, vamos supor, em culto, em estudo. Eles usavam, mas ciente de que estava aberto, ou seja, ainda a revelação ainda estava acontecendo. Era por isso que havia profecia, línguas, porque ainda não havia sido fechado o cânon. Então, havia nova revelação ainda. Então, Deus falava diretamente a eles por meio dos profetas, ainda nessa época. Até que o cânon foi completamente fechado e aí nós temos a palavra, o que Deus, a vontade de Deus revelada para a igreja está na palavra de Deus. Então havia dois problemas ali, né? Um era defender o que era a palavra já revelada e o outro era entender o que seria a palavra de Deus ou não sendo revelada naquele momento. Exatamente.
Exatamente, exatamente. E eram julgados pela palavra. Agora, isso tudo era debaixo da autoridade dos apóstolos. Nós lemos já, só repetindo, lá em 1 João 4, ele vai dizer, vocês sabem quem é do mundo e quem é nosso. Verso 6, 1 João 4, verso 6. Porque os que são do mundo não nos ouvem. E os que são da igreja, os que são do Senhor, esses nos ouvem. Então, quando houve o primeiro concílio para canonizar o Novo Testamento, já havia uma tradição vasta já. Não, todos os textos já eram conhecidos. Imagina, na época de Pedro, ele usava os escritos de Paulo. Qual foi o século do primeiro cânon? Século IV, quando eles afirmam que a grande... Um apóstolo morreu no 3, não é isso? Isso. Não, estou falando de João. Não, provavelmente, o Novo Testamento foi escrito em décadas, antes da chegada do segundo século. Então, há uma discussão se Apocalipse, que é o último livro, foi escrito no ano 90 ou 70. Então, no máximo 90, foi 40 anos o Novo Testamento praticamente foi escrito. Foi em décadas o Novo Testamento escrito. Isso aí é forte, né? É impressionante isso. Então, e mais do que isso, ele era tido como autoritativo, já era autoridade para a igreja. Isso cara qualquer argumento Não. que diz que a igreja é quem dá essa autoridade. Exatamente. A igreja oficializou aquilo que já era uma tradição. Já era conhecido. Eu até citei no sábado passado que essa é uma característica própria da revelação bíblica. Então, Deus vai revelando a sua vontade a cada etapa, e essa nova revelação, ela é com base na anterior. Então, quando Deus chama Josué, e Josué viveu com Moisés, andou com Moisés. Quando Josué substitui Moisés, o que é que Deus fala para ele? Faz tudo de acordo com o livro que Moisés escreveu. Então, não te desvia nem da direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, faz tudo como está escrito ali. Essa é a palavra, essa é a minha palavra para ti. É o que um escreveu, o outro não vai revisar. Exatamente. Só vai obedecer, né? O que é que acontece? Deus não fala com Josué como falava com Moisés. E com que base Moisés andava? Josué andava? Com a revelação. Você não tem. No livro, Deus não falava com Josué como falava com Que é o Moisés. que acontece no Novo Testamento com os apóstolos. Exatamente. Fazer menção a... Exatamente. O que é que eles fazem? É o argumento mais nobre para a teologia sistemática biblicamente, isto é, 15 séculos o Antigo Testamento foi escrito. Em 40 anos o Novo Testamento sintetizou todo o Antigo Testamento. Em décadas, o Novo Testamento sintetizou, sistematizou a teologia do Antigo Testamento. Tanto Cristo quanto todos os apóstolos testificavam da verdade. Exatamente. Oh, desculpa. Não, outra coisa, que as igrejas agora falam que o Antigo Testamento, que a lei foi abolida. Isso. Por Jesus, sim, que como Cristo chegou, a lei já não tem que ser usada. O que é ilógico porque ele vino para que se cumpliese. E vem para, ou seja, 4.000 anos de Antigo Testamento não podem ficar abolidos por décadas de Novo Testamento. Exatamente. Ou seja, para cumprir tudo o que falava o Antigo. Com base de que Cristo é o fim da lei, né? E é interessante que a palavra fim, ela é mal interpretada aí. Ela é a finalidade, né? Não é o end, no sentido do término, não é o fim, né? Que até mesmo, assim, ele é o fim da lei, é o propósito, para onde aponta a lei. O que é Né? interessante é esse processo sistemático, né? Ah. Tipo, o Antigo Testamento foi tudo revelação. Já o Novo, como você falou, é sistemática pura do Antigo Testamento. Do Testamento. É revelação também. Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, eu também. Então, mas tudo isso lançando luz sobre o Antigo Testamento. Vamos lá. Capítulo 7, parágrafo 1. Alguém pode ler, por favor, para a gente? Você pode ver que Marcião, Caio Fábio e o Beto
é interessante você analisar o pensamento do Caio Fábio nesse caso. É interessantíssimo isso, porque pastor Caio Fábio, ele tem um argumento, ele tem uma fala que tem um quê de piedade no que ele está falando, que é aí onde mora todo o perigo do argumento dele. Que, assim, enquanto Paulo concordar com Cristo, eu estou com Cristo. Certo? Enquanto Isaías, então assim, não é a interpretação deles é Cristo, não é quem quer buscar base bíblica para fazer as coisas, está errado, é em Cristo que você vai buscar as coisas. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, não siga a Bíblia, siga Cristo. E Paulo já estava contra esse conceito. Aí Jesus está dizendo assim, Jesus, aonde é que você conhece a Cristo? Na palavra. Então, siga Cristo e não a palavra. O que é isso? É uma anomalia, não é? Siga, porque eu vou dizer quem é esse Cristo. Né? É. É um outro Cristo. Então, o caminho disso é trágico, né? É um caminho trágico. Um caminho trágico. Pastor, eu vi esse Caio falando, Isso. falando que ele era daqui de Recife, né? Não, ele é de Manaus. Mas é que ele é como teologia da libertação, sim? Hoje eu não sei mais o que ele é. O Caio Fábio hoje é uma figura interessante, não é? Teologia da libertação, e ele escutei falando que ele andava de bermuda e de chinelos com Augusto Nicodemos pela praia, sim? E que eram amigos, sim? Ele E agora ele falou, e agora Augusto Nicodemos está na Mackenzie e se acha a maior coisa, sim? E ele é um capitalista que está ganhando todo o dinheiro de lá, mas a gente são os bons. Mas ele tem uma fachada de pobre que ajuda as pessoas, mas é o mais orgulhoso que tudo. E os outros têm... É complicado, é complicado. Nesse vídeo ele fala de Mas vamos lá. sistemática. Deixa o Caio Fábio de lado. Vamos lá, para o capítulo 7, parágrafo 1º. Vamos lá. Deixa o homem de lado, já baixa os problemas dele, que não são poucos. Capítulo 7, parágrafo 1º, por favor. Alguém pode ler para a gente? Antes de prosseguir. Alguém pode começar? Não, então vamos fazer o seguinte. Lá embaixo diz assim, cresce entre muitos o erro, por favor. Na página 71. Cresce entre muitos o erro perniciosíssimo, que o valor da Escritura decorre da vontade da Igreja. Veja só, o erro perniciosíssimo de que o valor da Escritura decorre da vontade da Igreja. Continue, por favor. Como se dependesse do arbítrio humano a eterna e inviolável verdade de Deus. Pois, com grande desprezo pelo Espírito Santo, pergunta: quem nos fará crer que provém de Deus? Como nos certificarmos de que chegou salva, intacta aos nossos dias? Quem pode nos persuadir de que este livro deve ser recebido com reverência e outros por dádiva, exceto que acerca disso a regra seja prescrita pela Igreja? Exceto que acerca disso a regra seja prescrita pela Igreja. Veja que coisa interessante. Você vai continuar lendo, mas veja como é interessante. É um pensamento pernicioso de que o valor da Escritura repousa na Igreja, na autoridade da Igreja. E aí eles vão e ofendem o Espírito Santo, dizendo, quem vai dizer que ela chegou, como foi que ela chegou intacta até nós? Quem vai poder provar isso? Em outras palavras, se não a igreja que vai dizer que chegou intacta, a igreja que vai falar do valor dela, não é o Espírito Santo. Aí Calvino, veja as palavras de João Calvino, ele diz assim, como se dependesse do arbítrio humano a eterna e inviolável verdade de Deus, pois com grande desprezo pelo Espírito Santo, perguntam, quem nos fará crer que provém de Deus? Como nos certificarmos de que chegou salva intacta aos nossos dias?
Quem vai garantir isso? Se não a igreja. Veja o argumento de Calvino ainda. Continue, por favor. Daí conclui que pertence à igreja determinar que reverência se deve à Escritura e que livros devem ser arrolados em seu catálogo. Esses homens sacrílegos usam a igreja como pretexto para impor a tirania, não cuidando dos absurdos em que eles e outros se enredam, desde que possam extorquir dos incultos e concordem em não haver nada que a igreja não possa. Se é assim, que será das míseras consciências que buscam a sólida segurança da vida eterna, se todas as promessas sobre ela se apoiam apenas no juízo humano? Se aceitam tal resposta, não haverão de tremer e se intranquilizar. Ademais, como os ímpios escarnecerão de nossa fé, e quantas suspeitas cairão sobre ela, se é por mercê dos homens que a Escritura tem uma tão precária autoridade. Assim, mas quem disse isso não são os homens? Como é que você vai defender que isso? Que autoridade precária? Quando você compara esses homens e as falhas dele, e dizer a Bíblia está na mão desses homens, ela é autoridade, porque a igreja diz que ela é autoridade. Quando você olhar para a quantidade de erros da igreja, você vai dizer, o que sobrou da palavra? Quem vai crer na Escritura? Daí decorre que não é da autoridade da igreja, e sim do Espírito Santo. Não é da autoridade da igreja, e sim do Espírito Santo. É o Espírito do Senhor que conduz a igreja a esse entendimento. Mas não tenha dúvida disso. Ainda, por favor, irmãos, ainda no segundo parágrafo do capítulo 7, do capítulo 7, eu queria, porque é um parágrafo curto, eu queria ler com vocês, deixa eu ler, por favor. Diz assim: basta, porém, uma única palavra do apóstolo para refutar tais rábulas. Ele atesta que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se o fundamento da igreja é a doutrina profética e apostólica, seria preciso que houvesse certeza dessa doutrina antes que houvesse a igreja. Era necessário que houvesse certeza dessa doutrina antes que houvesse a igreja. Não procede a cavilação segundo a qual a igreja é dirigida pela doutrina em seu primeiro começo, mas que sem a intervenção do juízo da igreja, há dúvida quanto ao que é dos profetas e dos apóstolos. Isto é, perceba, quem determina o que é dos apóstolos e dos profetas é a igreja. Não é a Escritura que determina o que é dos apóstolos e dos profetas, mas é a igreja que vai julgar o que é dos apóstolos e o que é dos profetas. Pois, se a igreja cristã foi fundada pelos escritos dos profetas e pela pregação dos apóstolos, onde quer que reinasse tal doutrina, por certo ela foi aceita, precedendo a igreja, que sem ela não teria sido. Então, o que Calvino está dizendo é simples: a Escritura precede a igreja. Tá certo? Então, logo não foi a igreja quem formou a Escritura. Continua. É totalmente vão dizer que a Escritura pode ser julgada pela igreja e que a certeza da Escritura está interligada ao arbítrio da igreja. Daí, quando recebe e admite a Escritura, a igreja não a torna de dúbia ou controversa em autêntica, mas reconhece ser a verdade de seu Deus, e por piedade a venera sem restrição. Rogam que se lhes responda como seremos persuadidos de que a Escritura procede de Deus, sem nos abrigarmos no decreto da igreja, assim como distinguimos a luz das trevas, o branco do negro, o doce do amargo. Veja, como que nós vamos definir isso aqui? Como nós vamos mostrar que uma coisa vem antes da outra? Ele diz, assim como nós diferenciamos o doce do amargo, o preto do branco, a luz das trevas. Nós vamos rapidamente fazer essa distinção. O Calvino está combatendo o pensamento da Igreja Católica da sua época, que era fundamental e que ainda permeia até os nossos dias, a ideia de que a Igreja ela é a autora das Escrituras. Então a autoridade é deles.
Ora, é só você perceber, eles vão afirmar, o que é que decorre desse pensamento? Primeiro, uma autoridade paralela à Escritura. Na Igreja Católica, qual é a autoridade paralela à Escritura? O Papa, ou a tradição da Igreja. Se você pegar os documentos da Igreja, vai dizer que pare a pare, é a expressão usada, a Igreja e tradição. Palavra e tradição. Elas têm autoridade sobre a Igreja. Daí você vai entender por que a Assunção de Maria, em 1950, quando foi outorgada como doutrina da Igreja, 1950, isso não é coisa muito antiga não, 1950, quando foi determinado que Maria foi assunta aos céus sem morrer. É o fundamento que não tem base bíblica, em canto nenhum na Escritura tem essa informação. A base nenhuma, a base é a invenção de uma tradição humana. A tradição humana. Uma história humana, que não tem parâmetro nenhum na Escritura Sagrada. E outro exemplo, pastor, a palavra pontífice, que eles usam, sumo pontífice, que significa ponte, a ponte. Isso, ele é o Ponte entre Deus e o homem, ele e o sumo. Ou seja, como se atreve ele a se chamar pontífice, né? como se atreve a tomar o lugar de Cristo na igreja, como cabeça da igreja, não é? Então, e aí a igreja vai, eu digo isso porque uma vez uma moça da igreja católica perguntou para uma professora de catequese dela, eu olhei na Bíblia toda e não encontrei onde está a informação de que Maria foi assunta aos céus. Aí ela disse, tá sim, porque você não olhou direito. Não está, eu olhei, eu li e não achei em canto nenhum. Pode ser que esteja do canto da Bíblia. Não, olha, você precisa olhar direito. Vou esperar fulano chegar aqui, ele sabe mais do que eu. Aí chegou fulano. Aí fizeram a pergunta para ela disse, tá na Bíblia não, é a tradição da igreja. Então tá bom. Acabou o problema. Em que tradição está isso? Existe algum texto de tradição que ela não... A igreja que tem poder. Ora, se a igreja diz o que é a palavra de Deus, ela é capaz de criar o que ela quiser e é verdade. E todo mundo vai ter que se submeter àquilo. Pastor, existe algum texto onde fale nisso? Nenhum. Nenhum. Só costume. Só costume. E aí, não é? O telefone sem fio mais famoso da história. Mas é interessante, porque muita gente acha que isso tem fundamento e não tem encanto nenhum. Né? Mas qual é o nosso ponto? Então, onde repousa a autoridade da Escritura? Segundo Calvino. Repousa em Deus, não na igreja. Onde é que repousa a autoridade da Escritura? Em Deus. Perceba, a inerrância, a infalibilidade, tudo procede, tudo vem de um ponto. De onde ela vem? Ela é boca de Deus. Se ela não procede de Deus, ela não tem autoridade. Mas se ela procede de Deus, ela tem autoridade. E esse é o argumento que Calvino vai defender com muita clareza, não é? no seu pensamento. Veja, parágrafo 4º do capítulo 7, por favor. No início diz assim, reafirmando o que se disse acima, a doutrina da fé só está estabelecida quando estamos persuadidos de que, indubitavelmente, Deus é seu autor. A principal prova da Escritura é que nela Deus fala pessoalmente. Os profetas e apóstolos não alegam nem sua própria agudeza, nem eloquência, tampouco aduzem razões, mas proferem o sagrado nome de Deus, por honra do qual todos são coagidos à obediência. Vejamos agora como se sabe que o nome de Deus, sem temeridade ou falácia, é invocado com líquido à verdade, não dependendo de uma opinião aparente. Se queremos o melhor para as consciências, para que, vacilantes,
não permaneçam vagando em dúvida instável, nem hesitando com pequenos escrúpulos, acima de humanas razões ou juízos ou conjecturas. Devemos buscar a persuasão do secreto testemunho do Espírito. É verdade que fosse o caso, poderia apresentar muitos argumentos que facilmente evidenciam que se há um Deus no céu, dele emanam a lei, os profetas e o Evangelho. Qual o argumento principal? Indubitavelmente, Deus é o seu autor. Este é o argumento por excelência. Quem é o autor da palavra de Deus? Quem é o autor da Escritura? O próprio Deus. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, verso 15, 16, por favor. Alguém pode ler para a gente? Três, 15, 16? É isso, não? Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja que coisa interessante. André, leia o verso primeiro que você leu, mas leia um pouco antes ele Veja só, você aprendeu que você sabe as sagradas letras. O que você imagina essa expressão, sagradas letras? É um grupo de livros autoritativos, certo? Então, você bem, existem umas letras sagradas, não é todo escrito, você aprendeu de um grupo de livros, tá certo? Mas continue, por favor. O que você aprendeu que podem para... Já só. Ela pode tornar sábio para a salvação. Então, onde é a Escritura Sagrada, ela me ensina sobre o quê? Sobre salvação. Mas, veja o verso seguinte, por favor. Ela ensina mais o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ok. Toda a Escritura é inspirada. Você sabe que a palavra inspirada, ela significa, a palavra grega é theopneustos. Theo, Deus, pneuma, espírito, sopro. Essa palavra ela é formada por duas palavras. Theo, Deus, pneuma, espírito. Então, é o sopro de Deus. O que o texto está dizendo é, toda a Escritura ela foi soprada por Deus. Então, não é, porque a expressão inspirado, né? Hoje eu estava tão inspirado, escrevi uma música, uma poesia. A gente pode pensar em inspiração em vários aspectos. Mas a palavra é, toda a Escritura ela foi soprada por Deus. E ela é útil para... Aí ele começa a dizer que não só para a salvação, mas também para a minha caminhada. No verso anterior diz, você sabe as sagradas letras que elas podem te conduzir à salvação? Você sabe que a palavra que vem da boca de Deus, ela é útil para o ensino. Então, ela é o que dirige, é o que me guia no meio desse caminho, é o que me conduz, que me dá entendimento das coisas e que me faz entender sobre salvação. Quem é Cristo, meu Redentor, e me fala sobre essa verdade que eu não conhecia. É a palavra de Deus que vai me ensinar isso. Porque a Escritura procede da boca de Deus. E ainda, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21.
É 1, 20 e 21? Ou é o 2 Pedro? Ele fala, acho que é 2 Pedro, dá uma olhada aí, por favor. O que é que fala 1 Pedro? É 2 Pedro 1, desculpa, é a segunda carta de Pedro. Primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, de onde procede a Escritura? Da parte de Deus. Ela vem de Deus, a Escritura. No caso, uma revelação direta. Direta. Quando Paulo foi escrever, Deus... Aí você tem que, veja bem, aí não é como uma mediunidade, como acontece que, não é esse o esquema, né, como diz não é mecânica, mas ela é uma revelação, uma inspiração verbal e plenária, isto é, aquilo que foi falado é aquilo que foi escrito. Certo? O que foi dito. Agora, foi escrito como? Com as características do autor. Mesmo as características deles preservadas, certo? Porque você vai ver a diferença do escrito de Paulo para o escrito de Pedro, dos evangelhos, mas você não vai ver contradição de verdade. Então, as características preservadas, a autoria permanece do Senhor. Então, o que é inspiração? Se nós fôssemos, já lhe dou a palavra, se nós fôssemos definir aqui 3 palavrinhas básicas: inspiração, ou melhor, revelação, inspiração e iluminação. Revelação é tornar conhecido aquilo que não se conhece. Deus desvela algo, certo? O que é inspirar? É registrar aquilo que foi revelado sem erros. A inspiração é o registro daquilo que foi revelado sem erros. E o que é iluminação? É a abertura de entendimento pelo Espírito para que eu compreenda aquilo que foi revelado e registrado sem erro. Certo? Então, nesse aspecto, nós não temos mais revelação nem inspiração. Nós temos iluminação do Espírito, que desvenda os nossos olhos para compreendermos as Sagradas Escrituras. A ideia do texto é que a Escritura ilumina o caminho, né? Exatamente, nos dá entendimento da verdade. Diga, Juan. Eu como que tento comparar com o que acontece hoje. As igrejas de hoje falam que Deus me falou, Deus me soplou, senti um soplo, assim, ou seja, no ouvido, que me falava tal coisa, não sei, uma luz, sim, que me inspirou isto para vocês. Uma coisa assim mágica. Quando você explica que inspiração é um soplo, sim, vem a palavra soplo, podemos dizer que é como um soplo de fé. A palavra é um soplo de fé diretamente de Deus, sim? Que não, ou seja, já não precisamos, a gente já não sente soplos, não sente coisas assim estranhas, porque já isso Deus mostrou a homens santos. Perdemos a... É verdade, que esses meninos são ótimos, me perturba até lá. Então, perceba que isso é uma coisa que intriga, porque você pensa, eu escutei
escutei Deus falando comigo, e você fica mais temorizado do que quando você lê a Escritura. Né? Você fica mais temorizado do que quando você lê a Escritura. Acho que nós temos que voltar àquela paixão da antiguidade, sabe? Quando nós nos convertemos, quando nós buscamos amar a Deus e vivemos uma vida de oração singela, buscando o Senhor. E que você abre a Bíblia despretensiosamente. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo. Me desvenda os olhos, o entendimento para que eu... Né, Tua palavra, né, isso é que o Senhor quer de mim. A gente perdeu isso. É incrível Né? que você vê hoje na igreja atual esse desencontro com a voz de Deus, na própria voz de Deus, na palavra. Que é quando muitos falam, tipo, a palavra de Deus não falou comigo. O cara não tem o espírito dele. Eu estava muito distante de Deus, porque é incrível que de Gênesis a Apocalipse você vai ler e você vai estar entendendo a voz de Deus dentro do que Deus está querendo falar. Porque Isso. é aquela proposta de que quando a gente vai abrir, a gente abre cheio de pressuposto do que a gente quer escutar. Isso. É o que eu vejo. É verdade, é verdade, é verdade. Tem isso também. Quando Tem a isso também. gente abre a palavra por si só, no intuito de se deleitar e escutar o que Deus quer falar, aí realmente ele fala. Porque a gente está aberto a escutar a voz de Deus. Isso é um exercício hermenêutico, obviamente. Você não vai interpretar a Bíblia como você quer. Existem ferramentas, não é? Uma vez que Deus não fala mais diretamente, Ele fala diretamente pela palavra, no poder do Espírito. Eu tenho que ter ferramentas hermenêuticas para compreender um texto, para saber como interpretar aquele texto, né? Para que eu não tire conclusões também dizendo foi Deus que falou comigo e o texto não falando aquilo, né? Então existe, e você sabe que esse é um grande perigo, não é? No meio evangélico. É por isso que Deus deu dons à igreja, né? E os dons que Deus deu à igreja, Ele deu dons de mestre, de pastor, de doutor. Isso está lá em Paulo escrevendo aos Efésios. É porque certamente ele vai ensinar a cada um na sua leitura particular pelo Espírito. Mas Deus colocou na igreja pessoas que foram dotadas com esses dons para instruir e ensinar a igreja essa verdade. Não é? E aí tem que conferir com a Escritura se aquele ensinamento é bíblico ou não. Não é? E aí você tem que ter essa maturidade a lidar com isso. Esse é um papel fundamental. Então, essa verdade aprendida, você volta à Escritura e vai reler aquele texto, você vai aprender mais, mas sempre com a ideia, eu estou aqui ouvindo a voz do Senhor. Descontextualizar, continuar, descongestionar, descreve a palavra. Desculpe por interromper. Desconstitucionalização da igreja. Agora eu achei a palavra. Desconstitucionalização da igreja. Não Pedro. Não. Olha, essa palavra só fala uma vez. Só sai uma vez na vez. É. Sai uma vez só uma vez na semana. Você aproveita que hoje é sábado, quando é meia-noite, você liga para ele e fala. Desconstitucionalização. Sim. Aí já esqueceu a seguinte Que até Vamos lá. estava num grupo, tinha um grupo reformado, aí um cara entrou que ele entende a ideia da desconstitucionalização da igreja. Aí o que o cara disse vai fazer no grupo reformado? Aí isso era só... É só para entender o que é isso mesmo. É tirar a Constituição da igreja, o que é? Exatamente, é dizer que não existe essa liderança instituída. Essa... Instituiu a liderança para Entendi. pastores, presbíteros, isso para que ficassem... Essa estrutura, essa ideia de igreja eclesiasticamente formada, como se tem, ela não tem parâmetro bíblico, né? Então tem que abandonar isso, entendo. Isso é por isso que é bom conhecer a Escritura, né? Porque você vai ver que isso tudo se aprende na Escritura, que apóstolos e profetas lançaram o fundamento da igreja.
Então você não tem mais apóstolos e profetas porque a base foi lançada. Então, o que foi que os apóstolos fizeram? Escolheram presbíteros nas igrejas. Por quê? Seria essa a forma de governo que seria estabelecida na igreja. O que eles estão fazendo? Eles estão exatamente estabelecendo o princípio de que o governo da igreja é feito por meio de presbíteros. E nunca de presbítero, mas presbíteros. Nunca a palavra aparece no singular no Novo Testamento. Sempre no plural. Não é? Enfatizando que o governo eclesiástico é um governo de presbíteros. Né? E aí, esses homens é o aspecto temporário e o aspecto permanente do governo. Ao escolher presbítero, estão dizendo exatamente assim que a igreja vai... E o que é que eles vão ensinar? A doutrina dos apóstolos. Eles vão pregar o quê? A doutrina dos apóstolos. Dar continuidade ao trabalho apostólico, fazendo o quê? Ensinando a doutrina deles, que está revelada na Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Esse é o princípio. Então, só para a gente poder fechar aqui, irmãos, o que Calvino vai fazer e defende muito bem nesses 4 capítulos, acho que é importante, né? Você que não leu, dá uma relida, é a importância do conceito de que a autoridade da Escritura emana do fato de que ela procede da boca de Deus. Isso, então, quebra o princípio de que a autoridade da Escritura não repousa na autoridade da igreja, mas nela mesmo, na própria palavra. A igreja tem autoridade quando ela se guia pela palavra. Tanto é que, quando você é recebido como membro de uma igreja, como a nossa igreja presbiteriana, um dos votos que você faz no dia que é recebido é: eu prometo que você submissa à autoridade da igreja até que essa autoridade esteja de acordo com as Escrituras Sagradas. O dia que ela se desviar da Escritura, eu não sou mais obrigado a me manter fiel a essa autoridade. Né? Porque importa obedecer a Deus do que a homens. É isso que é escrito na palavra. Então, Calvino vai nos ajudar muito bem nisso. Né? Provas extraordinárias da autoridade da Escritura, de que ela é inspirada por Deus. Mas elas têm valor secundário, não valor primário. O valor primário é a conversão, é a obra do Espírito Santo no meu coração. Enquanto isso não acontecer, enquanto ela não se auto-autenticar, porque ela se auto-autentica, em outras palavras, a autenticidade da Escritura é determinada por ela mesma, não pela igreja. Consequentemente, eu tenho que me submeter a essa autoridade que emana da Escritura. O Deus que a inspirou é o Deus que vai abrir meu entendimento, para que na pregação da palavra os meus olhos sejam desvendados. E você se impressiona com isso. De repente o cara odiava a Bíblia, agora ele não anda e não consegue ficar sem a Bíblia. De repente aquela pessoa que era inimiga da palavra, agora ama ouvir a palavra de Deus. É o resumo das ovelhas de Deus e os bodes, né? Eu fui pastor de uma igreja aqui no interior, aqui na cidade de Moreno. Eu vou encerrar com essa história. E aconteceu um caso interessante lá. Duas moças da mocidade, né? Eu não tinha filhos ainda, era recém-casado. Aí a Eudália foi com a senhora e a esposa, com o marido e a esposa dele, foi para casa almoçar, e eu fiquei na igreja vendo algumas coisas, depois iria. Nós morávamos em Recife e íamos para Moreno todo final de semana. E aí essas duas moças queriam conversar comigo. Aí nós fomos para o gabinete, elas sentaram lá e disseram: pastor, o senhor vai acabar com a nossa igreja. Aí eu disse: misericórdia, por que você está dizendo isso? Porque desde quando o senhor chegou aqui, pastor, é só Bíblia, 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 ninguém aguenta mais não. A igreja precisa de outra coisa, precisa de outras coisas, não é só Bíblia, ninguém suporta só isso não. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida.
Eu fiquei impressionado com aquilo. Bem, aí eu saí, eu fui para casa dessas famílias, a minha esposa estava me esperando. Aí eu cheguei meio cabisbaixo, aí eu sentei, aí fomos almoçar. Aí, na conversa, aquela senhora disse assim para mim: pastor, você sabe de uma coisa que mais me impressiona no cristianismo? Isso que é? Isso é porque que eu amo ir para a igreja. Isso é porque eu sei que lá eu vou ouvir a palavra de Deus. Porque quando eu era do mundo, pastor, eu amava as coisas do mundo, eu amava tudo aquilo. Agora eu não tenho prazer nisso mais. A coisa que eu mais amo é ouvir a Escritura. Quando eu vou para a igreja, eu sei que eu vou ouvir a palavra de Deus. Aí foi em meia hora um contraponto. Né? Nós estamos na igreja, mas não amamos a palavra de Deus. Mas o verdadeiro cristão, ele ama a palavra de Deus, porque ela é palavra de Deus, e é autoritativa para mim, e ela deve me guiar. Que Deus nos ajude, né, por meio desses estudos, a resgatarmos esses princípios tão importantes para a igreja. Diga. Seria um ponto positivo para testificar o espírito do crente, esse amor pela palavra? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu sei que tem pessoas que são crentes e são analfabetos. Se converteram e estão aprendendo a ler. Eu sei disso. Mas eles têm sede de ouvir a palavra de Deus. E querem aprender a ler. Eles têm anseio por isso. Sem dúvida alguma. Pastor, eu acho que tem que ter um equilíbrio de muito conhecimento teológico bíblico, nem tan longe dele. Porque uno já conhece os dois extremos, né? Os que são os mais teólogos, mas que não conseguem, em tanta teologia, ficar perdidos e não conseguem sentir a Deus mesmo. Ou seja, é um equilíbrio. Eu escutava Paul Washer, um conselho que Paul Washer. Disse, um conselho dele era um equilíbrio. Oração e teologia. John Noy diz uma coisa interessante assim, não existe arrogância maior para um homem do que se arrogar o direito de ler a palavra que vem da boca de Deus sem pedir auxílio ao próprio Deus para entendê-la. Então, ler a Bíblia sem orar já é um pecado. Porque não é que é um pecado, eu não vou dizer que é um pecado, já é um equívoco do indivíduo, porque você está indo buscar conhecimento daquilo que procede da boca de Deus, sem que o próprio Deus desvende os seus olhos para isso. Então, ler um livro como a Bíblia, sem estar com espírito de oração, já está errado. Já é arrogância da nossa parte. Aí já tem um negócio errado nesse processo. Né? Aí tem que ajustar também. Né? Então, a maneira de evitar isso é ler a Bíblia em oração, com o espírito quebrantado, ouvindo a voz de Deus e discernindo o entendimento e buscando aplicar aquilo para a sua vida. Né? Eu acho que isso é fundamental. Ok? Vamos orar, nós vamos sair. Senhor Deus, nós te damos graças mais uma vez por tua palavra e pelo privilégio de estudarmos esse assunto tão precioso. A partir do próximo sábado, se o Senhor permitir e for da tua vontade, nós vamos começar um assunto tão complexo, mas tão importante, a doutrina da Trindade. A doutrina de quem é o Deus, o verdadeiro Deus, e a doutrina do Deus triuno que se revela. Ajuda-nos, ó Deus, a também compreendermos essas verdades, que elas são verdades reveladas na tua palavra e precisamos do teu auxílio para entendê-la e amá-la e vivê-la. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Na próxima semana, então, vocês, por favor, leiam, comecem a ler o capítulo